Olá para você que clicou nesse áudio, você está no podcast Encontro com a Palavra, nosso podcast diário comigo, Felipe Martins. E juntos a gente vai partilhar aquilo que o Senhor tem a nos comunicar, especialmente no Evangelho do dia, hoje sábado, 17 de fevereiro de 2024. Desde já, pedindo ao Senhor e também a intercessão de Nossa Senhora, que Deus sempre nos abençoe e nos proteja. Mas sim quem nega por um nada a sua fé. O evangelho de hoje está em São Lucas, capítulo 5, versículos de 27 a 32. Naquele tempo, Jesus viu um cobrador de impostos, chamado Levi, sentado na coletoria. Jesus lhe disse: "Segue-me." Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Depois, Levi preparou em casa um grande banquete para Jesus. Estava aí grande número de cobradores de impostos e outras pessoas sentadas à mesa com eles. Os fariseus e seus mestres da lei murmuravam e diziam aos discípulos de Jesus: "Por que vós comeis e bebeis com os cobradores de impostos e com os pecadores?" Jesus respondeu: "Os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão." Palavra da salvação. Então, ontem nós refletíamos sobre a prática do jejum e a sua importância dentro desse período que estamos vivenciando, a Quaresma. E, por sua opinião, Jesus foi duramente criticado pelas autoridades religiosas da época. Não obstante, novamente ele recebe duras críticas dos fariseus e mestres da lei por fazer refeição com os pecadores. O pecador do dia é Levi, mas na frente chamado de Mateus por se tornar discípulo de Jesus. No Evangelho de hoje, o Senhor nos ensina que, além de perdoar os pecadores, Ele os chama. Mais que isso, o Senhor perdoa os pecadores, o Senhor os chama e faz refeição com eles. Nós estamos nesse caminho, né? Quando falamos aí da sinodalidade da igreja, essa igreja em saída, porque é impossível acessar os corações dilacerados pelos diversos vícios, os corações aquebrantados pelo pecado, né? Pelas doenças, sem que, de alguma forma, a gente entre na realidade. E quando eu falo em entrar na realidade, não necessariamente diz respeito a repetir as mesmas atitudes daqueles que sofrem, mas entrar na realidade no sentido de acolher, de ir ao encontro. Muitas vezes criamos barreiras, criamos limitações e muros, né, perante algumas pessoas e algumas situações também. Então, seguindo o exemplo de Jesus hoje, para este dia nós somos convidados a isso. Rever, de repente, como que a gente está fazendo, né? Para acolher o outro. Afinal, a Quaresma não é só sobre nós, sobre nossa espiritualidade, sobre o eu, né? O eu santo, o eu vou me santificar. Não, é sobre o outro também. Por isso que a gente, todos os anos, nesse período, sempre estamos aí conversando, dialogando sobre uma temática importante da sociedade, que é o caso da campanha da fraternidade. Este ano, fraternidade e amizade social. Amizade social não acontece com preconceitos, com barreiras e com muros. Se o Senhor
que é o nosso Mestre, acolheu, perdoou, chamou, nós também, enquanto igreja, somos chamados a seguir este exemplo. Teu irmão, eis a hora, o reino está perto. Crê na palavra e na conversão. Vós sois todos irmãos e irmãs. É palavra de Cristo Senhor, pois a fraternidade humana deve ser conversão e valor. Seja este um tempo propício para abrir-nos enfim ao amor. A quaresma nos chama a sumir. E assim a gente termina mais um podcast, Encontro com a Palavra, nosso podcast diário, pedindo ao Senhor que nos abençoe e que nos ajude a colocar sempre em prática aquilo que Ele nos orienta. Já desejando também um excelente final de semana com a paz e as bênçãos de Deus. Lembrando que amanhã é domingo, dia de preceito, dia de missa, dia de ouvir a palavra de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes e não deixastes vir de mim meus inimigos. Senhor, clamei por vós pedindo ajuda, e vós, meu Deus, me devolvestes a saúde.